Game Over Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje a gente vai falar sobre essa violência política que não é de hoje. Quero que fique bem claro, esse vídeo não vai ter apologia, esse vídeo não tem defesa da guerra entre lados. Esse vídeo tem característica de análise e demonstrar que a violência política não é a solução para nada e que os discursos ofensivos eles não podem ser desculpa para cometer crimes, assim como os discursos também não podem ser para ofender e cometer crimes. Vamos lá, roda a vinheta. Então, a gente vai começar a nossa análise da violência política com alguns dados que são temerários e complexos de entender. Ou no Brasil, de 2022 a 2024, tivemos 714 casos de violência contra candidatos eleitos. Foi o recorde da série. Por que isso acontece? Aqui no Brasil a gente tem os candidatos mais atacados são normalmente vereadores e prefeitos, porque são os políticos que ficam próximo do povo, ficam perto do povo. Então eles são muito atacados. Nos Estados Unidos também acontece isso. Lá de 2024 a 2025, 38% dos administradores eleitos locais, porque lá é um pouco diferente, mas traduz a vereadores e prefeitos, sofreram ameaça ou assédio. Então você vê que isso não é uma característica só do americano ou só do brasileiro. A violência política, ela tá enraizada nesse processo novo que a gente tem com as redes sociais. Mas por que isso? Bom, alguns anos atrás, para você mobilizar alguém, para você espalhar o ódio, ele era mais difícil. Porque afinal de contas, primeiro você precisava planejar. Então você precisava colocar, tal dia, tal pessoa vai vir aqui dar o discurso. As pessoas tinham que sair de casa para ir lá escutar o discurso que essa pessoa tinha para dar. Isso levava tempo, isso se gastava muito dinheiro, porque afinal de contas, para você ficar conhecido no país inteiro, você precisava se locomover, então tinha alimentação, transporte, hospedagem, tudo isso, tempo, que é caro. Agora não, o discurso de ódio, ele é barato. Você só precisa ter uma câmera, um microfone e um canal de transmissão da sua escolha ou todos. Então, antes, suponhamos que uma pessoa precisasse rodar os Estados Unidos inteiro, ou pelo menos 2 estados dos Estados Unidos, para se tornar relevante no discurso. Aqui no Brasil também. Agora não. Agora ele com com R$2.000, se ele comprar um microfone e uma câmera, ou comprar um celular, gaste 3, ele já tem toda a plataforma que ele precisa para disseminar o ódio. E ainda tem mais. Antes, esse ódio era disseminado no boca a boca. Então a pessoa ouviu de alguém, leu no jornal, ouviu no jornal que ia alguém lá fazer o discurso. Então ele saiu de casa, foi lá, escutou, depois voltou e falou para mais 5, 6 amigos deles que da próxima vez, quando o cara fosse lá, de repente podia passar 6 meses, 1 ano, e eles iam lá escutar o cara de novo. Certo? Agora, não. Agora você posta na sua rede social, atinge o mundo todo e o algoritmo faz questão de entregar. Porque os vídeos de ódio, eles são contundentes e eles atraem muito a população. Retém no feed e entrega-se bastante. Mesmo quando você vê um discurso de ódio e você dá um dislike ou você comenta alguma coisa criticando, a plataforma entende que aquilo é
polêmico, e como é polêmico, pode entregar para mais pessoas, porque entregando para mais pessoas, as pessoas vão ficar mais na plataforma. Então o custo diminuiu muito, e com o custo diminuindo muito, e pelo contrário, você faz o vídeo, o seu custo é baixo, e no futuro você pode ainda monetizar isso. Então virou um bom negócio. Fazer discurso de ódio virou um bom negócio nos Estados Unidos e aqui no Brasil por um bom tempo, até ser colocado alguns limites. E do online para o físico. Isso vem sendo discutido diversos pesquisadores, diversos jornalistas vêm discutindo do online para o físico. Por quê? Porque as redes sociais atraem mais pessoas a cada dia. O TikTok, uma rede que o Trump queria vender, enfim, dados americanos, tem 140 milhões de usuários, é uma rede pequena, o X é maior, o Instagram é maior e o Facebook maior. Então você veja, muito no online fica-se na conversa. Muitos monetizam com os discursos de ódio. Muitos lucram politicamente com o discurso de ódio. E acaba que isso está sendo levado para o físico. E afinal de contas, você instiga tanto, você conversa tanto com pessoas iguais a você, a sua bolha é tão convicta naqueles pensamentos que você acredita que você está numa luta religiosa. Porque sim, a religião ela entra de um jeito ou de outro nessas bolhas. Ou da extrema direita, ou da extrema esquerda, a religião está ali. O tempero está ali. E aí, quando alguém passa do ponto, quando alguém de tanto viver dentro da bolha, se acha no direito de tomar uma decisão, de acabar com a vida de alguém porque pensa diferente dele. Porque os argumentos não são tão importantes. O caso do Charles Kirk é uma dessas fases disso tudo que nós estamos conversando. Repetindo de novo, esse vídeo não tem como objetivo dar o aval ou colaborar com o que aconteceu com Charles Kirk. Não, isso não é o que as pessoas civilizadas fazem. Não pode se tirar a vida de ninguém porque pensa diferente de você. Por mais absoluto e abjeto que essa pessoa fale, você não vai tirar a vida dela. Em hipótese alguma, você pode discutir, você pode argumentar, você pode fazer campanhas explicando a verdade, você pode fazer milhares de coisas dentro da democracia. Inclusive denunciá-los para a justiça. Eu sei que nos Estados Unidos é diferente. Eu entendo que a ideia de liberdade de expressão lá é muito mais abrangente que nós. Aqui a nossa ideia de liberdade de expressão está caminhando para o que é crime fora da rede, é crime na rede. Então temos muito mais leis que limitam o tipo de agressão verbal que você pode fazer do que os americanos. Eu entendo, são posições diferentes. Porém aqui a violência política é gigante. Temos o caso da Marielle Franco, temos o caso do prefeito, de vários prefeitos que são assassinados, vários vereadores que são assassinados, alguns metidos com organizações criminosas, outros, muitos, rivalidade política, e isso é perigoso. Isso corrói a democracia de uma tal forma que reafirma o que você mais não quer que aconteça. Porque, veja bem, você vai fazer um discurso contra e uma ideia errada, uma ideia que você não defende, você escuta o do outro lado e esse discurso constrói o outro debatedor, você,
A sociedade que escuta os dois argumentos, que discute entre a sociedade e isso constrói. A partir do momento que você passa para um ato criminoso ao ponto desse, que nem o Kirk aconteceu, que nem Marielle aconteceu, acaba-se toda uma linha de construção de pensamento, acaba-se toda uma linha de desenvolvimento de sociedade. Aí passa-se a barbárie. E aí? Aí daqui pra frente é quem pode mais, quem é mais forte, ganha. É isso. Quem tiver mais capacidade de ter uma milícia, ganha, que nem na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, que isso que acontecia com a SS, os camisas pardas, é isso que a gente vai voltar? Poder político, o partido político que tiver a sua milícia mais forte vai ser o partido que vai dominar? Não faz sentido. Não faz sentido como sociedade. A política é uma ferramenta que ultrapassa qualquer tipo de divergência, qualquer tipo de desconforto. É uma ferramenta que faz a gente crescer como sociedade, como pessoa. Você pratica a política todos os dias. Quando você conversa com seu chefe, quando você negocia um prazo, quando você ensina seu filho a fazer alguma coisa, isso é política. Porque se não fosse isso, você faria o quê? Seu chefe mandou você fazer um serviço, você falar não, você ia lá e espancar o seu chefe. E aí, como você é mais forte que ele, aí beleza. Aí se você for mais fraco e ele bater em você, aí você fala, então tá bom, eu vou fazer. Não. A lógica do argumento é o mesmo. Às vezes você entrega um trabalho errado e você tenta argumentar. Às vezes você quer um prazo um pouco maior de pagamento, você tenta argumentar. E é assim que funciona a política. E é assim que funciona a civilidade. Porque a partir do momento que nós, como sociedade, começamos a achar isso normal, olha lá, mais um político está fora do jogo por motivos de ir para o céu pelo seu oponente. Olha, de novo. Que engraçado, acontece de novo. Isso acaba virando rotina. E essa rotina é inaceitável. Esse tipo de indignação é o correto. Mas eu não gostava das ideias dele. Eu também não. Mas eu também não queria ele morto. Eu queria ele vivo. Eu queria as ideias dele, ele falando, para que nós que pensamos diferentes começássemos a rebatê-lo. Começássemos a mostrar que aquilo não faz sentido. Que o discurso religioso misturado com o discurso político não é saudável para a nação. O discurso do bem contra o mal na política não existe. São pessoas diferentes, pensando diferentes para o bem do país. A direita não fala, eu quero ferrar o país para ficar bem. A esquerda também não fala, eu vou ferrar o país, mas é para meus políticos ficarem bem. Não é isso a ideia. Não é isso o conceito. Os políticos podem errar, mas a ideia das linhas do espectro político não é essa. É sempre o bem da população. E por isso que são ideias que devem ser conversadas. Uns vão argumentar que preferem pela direita, outros pela esquerda. Outros pelo centro. E tá tudo bem, e se conversa. O que não pode é banalizar tanto o discurso criminoso quanto os atos criminosos. E nisso nós estamos falhando. No Brasil, ataques a deputados e vereadores durante o pleito eleitoral, estatisticamente, fazem com que pessoas vão menos às urnas, porque estão com medo. Em cidades onde, durante a eleição, há problemas de segurança, ataques a algum vereador, ataques a um prefeito, ameaças, as pessoas deixam de ir votar. E é uma tática. E é um caminho. Onde discursos de ódio são considerados normais em pleitos eleitorais, menos pessoas vão votar. E isso é uma violência. E isso acontece muito. Então, chega. Não sei. Chega de tentar colocar suas ideias denegrindo a pessoa.
denegrindo o que ela pensa, porque não se rebate ideias com ideias, não se rebate ideias com exemplos verdadeiros, se rebate ideias atacando a pessoa, e ainda mais agora, como o Trump tentando forçar aqui as suas ideias no Brasil, atacando família, atacando filho. É isso, esse é o caminho? Se eu tenho uma ideia diferente da minha, você vai atacar minha família? Você vai me atacar fisicamente porque pensamos diferente? Não, pode. Então, é lamentável o que acontece em qualquer tipo de violência política, lamentável o que aconteceu nos Estados Unidos, lamentável o que aconteceu no Brasil hoje. Hoje, ataques a filhos de ministros do STF que trabalham numa universidade. Ataques hoje a governadores da Bahia via internet. Pessoas presas, no caso da Bahia. No caso da professora filha de um ministro do STF, está sendo investigado. Mas é isso? Não faz sentido comemorar a violência. Só temos, e eu, principalmente, eu recebo um monte de... nem vou dizer ameaça, mas... Até porque eu sou muito pequeno para receber ameaças assim todos os dias. Mas recebo, mesmo assim, mensagens, no mínimo, escrotas. Então é isso. Isso aqui é só minha posição para que não tenha dúvidas no futuro. Muito obrigado e valeu.